Quantas pessoas a Terra pode suportar? Existem quase 8 bilhões de pessoas vivendo na Terra hoje, mas nosso planeta nem sempre foi tão lotado. Cerca de 300 mil anos atrás, quando o Homo sapiens provavelmente apareceu pela primeira vez, nossa população total era pequena, entre 100 e 10 mil pessoas. Havia tão poucas pessoas no início, que levou aproximadamente 35 mil anos para a população humana dobrar de tamanho, de acordo com Joel E. Cohen, chefe do Laboratório de Populações da Universidade Rockefeller e da Universidade Columbia em Nova York. Após a invenção da agricultura entre 15 mil e 10 mil anos atrás, quando havia entre 1 milhão e 10 milhões de indivíduos na Terra, levou 1.500 anos para a população humana dobrar. No século XVI, o tempo necessário para a população dobrar caiu para 300 anos. E na virada do século XIX, levou apenas 130 anos. De 1930 a 1974, a população da Terra dobrou novamente, em apenas 44 anos. Mas espera-se que a população humana continue crescendo nesse ritmo? E existe um limite superior para quantos humanos nosso planeta pode suportar? Em 1679, o cientista inventor do microscópio previu que a Terra poderia suportar 13,4 bilhões de pessoas, segundo Cohen. Ele calculou que a Holanda ocupava parte em 13.400 da terra habitável da Terra e, assim, multiplicou a população da Holanda de 1 milhão de pessoas por 13.400. Ao longo de 40 anos de pesquisa, Cohen coletou 65 estimativas, variando de 1 bilhão a mais de 1 trilhão de pessoas. A dispersão nas estimativas de quantas pessoas a Terra pode suportar aumenta ao longo do tempo, o que significa que há pouco consenso sobre quantos Homo sapiens nosso planeta pode suportar, disse Cohen à Live Science. Os engenheiros inicialmente usaram o termo capacidade de carga para descrever quanta carga um navio poderia conter. No século XIX, os gerentes de vida selvagem usaram o termo no manejo de rebanhos, antes que os cientistas aplicassem o conceito à ecologia para descrever a população máxima de uma espécie que um determinado habitat poderia suportar. Dentro de um habitat, uma população permanecerá estável se as taxas de natalidade e mortalidade forem iguais, disse Cohen. Mas as mudanças ambientais, como poluição ou doenças, podem aumentar ou diminuir a capacidade de carga de um habitat. Como Cohen explicou, quando se trata da população humana, a capacidade de carga depende tanto das restrições naturais quanto das escolhas humanas. Por exemplo, restrições naturais incluem escassez de alimentos e ambientes inóspitos. As escolhas humanas incluem interações entre economia e cultura, como produzimos e consumimos bens, bem como taxas de natalidade, expectativa de vida média e migrações. O futuro da população mundial é impulsionado por uma mistura de sobrevivência e reprodução, disse Patrick Gerland, da Divisão de População das Nações Unidas, ONU, em Nova York, à Live Science. Se você tem uma proporção de 2 filhos por casal, então você pode continuar indo para um tamanho mais ou menos estável da população. Ou declinar. Se você estiver acima disso e a maioria das pessoas sobreviver, então sua população crescerá. Muitos países de baixa renda em todo o mundo têm altas taxas de natalidade e famílias numerosas, mas também uma alta taxa de mortalidade infantil e expectativa de vida mais curta. Mas, disse Gerland, mais e mais países, uma vez que atingem um certo estágio de desenvolvimento cultural socioeconômico, tendem a convergir para cerca de 2 filhos e por casal ou menos. Isso significa que, embora o acesso à saúde aumente a expectativa de vida, sugerindo crescimento populacional, isso tende a ocorrer em países com taxa de natalidade em queda. O crescimento da população global atingiu o pico na década de 1960 e diminuiu desde então. Em 1950, a taxa média de natalidade era de 5,05 filhos por mulher, segundo a Divisão de População da ONU. Em 2020, havia caído para 2,44 filhos por mulher. Como explicou Gerland, neste momento, o consenso científico é que a população mundial atingirá um pico em algum momento no final deste século. A população mundial está projetada para atingir 10,4 bilhões de pessoas em algum momento da década de 2080 e permanecer lá até 2100, de acordo com o mais. Gerland enfatizou que quanto mais os demógrafos olham para o futuro, mais especulativas e incertas se tornam suas previsões. O número de pessoas que a Terra pode suportar não é um número fixo. A forma como os humanos produzem e consomem os recursos naturais afeta a forma como o nosso ambiente será capaz de sustentar as populações futuras. Como disse Gerland, quando se trata de capacidade de carga, é uma questão de modo de produção, modo de consumo, quem tem acesso a que e como.
Um estudo publicado em uma revista científica americana descobriu que, se a população dos Estados Unidos mudasse para uma dieta vegetariana, a Terra costumava cultivar culturas para humanos em vez de ração animal para a produção de carne alimentaria a mais 350 milhões de americanos. Os países de alta renda, onde as mulheres têm maior acesso à educação e ao planejamento familiar, tendem a ter taxas de natalidade mais baixas e famílias menores do que os países de renda média e baixa, de acordo com Max Roser, diretor do programa Oxford Martin sobre desenvolvimento global no Reino Unido, escrevendo em Our World in Data. Dito de outra forma, pode haver um limite superior de quantos humanos a Terra poderia suportar, mas não sabemos exatamente qual é esse número. Varia de acordo com a forma como produzimos, consumimos e gerenciamos nossos recursos. Para Cohen, se quisermos afetar quantas pessoas o planeta Terra pode suportar, precisaremos decidir quantas pessoas querem um jaguar com 4 rodas e quantas querem um jaguar com 4 patas.